E não sei pra onde eu vou, não. Só não, vai. Termina aí. Tá bom, eu vou falar com minha mãe. Continua aí, já começou aí. É, Bom termina o dia, fundamento. professor, tudo certo. Matheus, essa aula não é do sexto ano, essa aula é do oitavo. Já passou o horário. Tem que olhar o horário do seu link. Aí, essa aula não é sua. Essa aula é do oitavo. Tem que sair da sala. Sim, a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem ontem, fizeram? Ei, João Victor, mas, Caio Gabriel, Pesquisa, professor, que eu não me lembro que eu não Me sou pesquisa que hoje não teve aula do senhor, não, professor. ontem Ontem teve aula do senhor? Ontem teve. teve, só que o senhor estava corrigindo o questionário, isso não passou pesquisa, não. Aí eu não passei para vocês, não. 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 Não posso não, Mas, rapaz. A única pesquisa que o senhor passou foi sobre a consciência negra, o senhor já corrigiu. não, Eu já eu não fiz, pedi, ano De passado. 4 questões. eu não pedi para vocês pesquisar sobre a consciência negra, não. Pediu, a gente já fez. Pediu. Já fez. Sim. Mas eu não pedi ontem, não foi ontem que eu pedi, não. Aí eu Não, pedi na outra professor, faz semana, tempo, viu? foi. Foi semana passada. Ah, foi eu pedi na quarta para vocês trazer ontem, foi mesmo. Porque as outras turmas eu pedi ontem para trazer hoje. Ah, desculpa aí, porque algumas que eu não botei a semana passada, aí eu coloquei ontem e eles trouxeram hoje. E ali, Você vai fazer mais algum questionário, professor, ou não? não, eu só vou fazer só a revisão do que a gente já tem aqui. O senhor vai ler, só? Explicar? Eu vou perguntando para vocês, Tá certo. certo? Ah, olha, quais são os vizinhos dos Estados Unidos? Os vizinhos dos Estados Unidos para vocês. Hein? Olha, os vizinhos dos Estados Unidos, prestem atenção. Ao norte, você vai encontrar o Canadá, né? Ao sul, você encontra o México. Os dois vizinhos do Canadá é o México e os vizinhos dos Estados Unidos é o Canadá e o México. Ao norte, você encontra os Estados Unidos, você encontra o Canadá e ao sul, o México. Quais são desses dois países que são. Quais são desses dois vizinhos dos Estados Unidos que têm algumas características dele? Hein? Quem é que tem característica com os Estados Unidos? O México ou o Canadá? Diga aí, que eu estou perguntando isso na prova. Olha, quem tem uma característica com os Estados Unidos é o Canadá, como vocês sabem. É um país desenvolvido, tá entendendo? Fala o idioma inglês, foi colonizado pelo povo saxônico, então ele vai ter uma característica com os Estados Unidos. O México é um país subdesenvolvido, então é um país mais pobre do que o Canadá e os Estados Unidos. Mas apesar da diferença entre o Canadá e os Estados Unidos, o México faz parte de um mesmo bloco econômico que os Estados Unidos e o Canadá faz parte. Então, o México, o Canadá e os Estados Unidos, eles formam o NAFTA. Então, daí eles compõem esses três grupos em si. Então, eles se formam esses três nações em si. O NAFTA é formado pelo Canadá, Estados Unidos e o México. Então, o Canadá foi ocupado
por dois países, pela França e pela Inglaterra. Por isso, o Canadá é considerado um país bilíngue. Ele tem dois idiomas. Então, a colonização no Canadá iniciou-se no século XVI, pelo Vale do Rio São Lourenço, com a fundação da cidade de Quebec, pelos franceses. Então, daí, no século XVI, começou sua ocupação. No século XVIII, após a vitória dos ingleses sobre os franceses, na Guerra dos 7 Anos, o Canadá foi entregue definitivamente à Inglaterra. Em 1776, o país dividiu-se em dois Canadá superior, com a maioria da população de origem anti-saxônica. O povo saxônico foi o povo que veio da Inglaterra e ocupou o Canadá e os Estados Unidos. Só que o Canadá teve a influência da França, dos franceses. E quem dominou a maior parte foi a Inglaterra. Certo? Então ficou aí. A independência. No século XIX, ocorreu a unificação das duas partes com a incorporação das colônias marítimas de Nova Escócia, localizada na porção atlântica. Iniciou a colônia do Oeste, efetivada com a construção de rodovias que liga a costa leste e a oeste do Canadá. Então, em 1926, o Canadá declarou sua independência da antiga metrópole. Em 26, o Canadá se torna independente, se separa da União da Inglaterra, mas ainda continuou permanecendo na Comunidade Britânica, onde os países, a população aderiu para continuar. O segundo país, o Canadá é formado por 10 províncias, certo? Onde tem os seus estados. Apesar de ser um segundo país em extensão, certo? O Canadá é o segundo país em extensão do mundo. Quais são os 5 primeiros? Olha, a Rússia em primeiro, Canadá em segundo, China em terceiro, quarto os Estados Unidos e quinto o Brasil. Apesar de ser o segundo país em extensão territorial do mundo, superado apenas pela Rússia, o Canadá abriga pequena população, 37 milhões até em 2019. 37 milhões e meio, e eu perguntei isso a vocês na prova, no questionário. No exercício eu coloquei isso para vocês. Quem sabe se eu não posso mudar também na prova. O Canadá é pouco populoso e pouco povoado. Qual é a diferença? Populoso é pouco número. Peraí. Francisca, desculpa, professor. Desculpa, Francisca, Sério? mandei o link errado. Tá bom. Desculpa. Tá certo. Sai aí que eu vou Tá mandar bom? o link. Peraí. Mandou errado. Professor, desculpa, professor. Nada não. Doutor Nolo, Geografia. Tudo bom, professor? Tudo bem. Então, olha, o que é a diferença entre povoado e populoso? Populoso é quando se fala da população absoluta, a população total. E povoado é se ela está bem distribuída, se ela tem mais de 100 habitantes por quilômetro. Então, o Canadá é pouco povoado e pouco populoso, porque ela só tem 4 habitantes por quilômetro. Então, existe área no Canadá que é despovoada, onde não tem acesso à ocupação. Ícaro, tu tá... Ícaro, vou mandar o link novo. Estou esperando. E aí você vai ter que clicar no outro link, aí você... Aí Não é. Peraí, professor. é a diferença entre um e outro. Não Você vi tem que nada. sair daí dessa Certo. sala, no xizinho, tem um X vermelho na tela. Clica no X vermelho para sair da sala. Pronto. Aí eu vou Beleza. mandar o outro link.
Essa aula é de geografia, Tá eu certo. mandei o link errado. Beleza. Sim, a diferença entre povoado e populoso. Populoso é a população total. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, tem mais de 200 mil habitantes, mas o Brasil não é povoado, porque existe área no Brasil que é despovoada, não tem nem 2 quilômetros por 2 habitantes por quilômetro. A média do Brasil é de 22 habitantes por quilômetro. Então, ele é despovoado. Só é povoado aquele que tem mais de 100 habitantes por quilômetro. A densidade demográfica do Canadá é de 4 habitantes. Por se localizar em altas latitudes, grande parte do território é despovoada. A concentração populacional ocorre no sul. Próximo à fronteira com os Estados Unidos, a maior parte da sua população encontra na região sudeste do país. Então você vai encontrar na população diferente sim. Do ponto de vista étnico, a maior parte da população canadense é de origem britânica, descendente de colonos ingleses. Representa hoje mais de 40% da população. A população de origem francesa também é significativa e constitui 29% da população canadense, estando a maioria da província de Quebec. Então você encontra a área aí. Então ela tem grande parte da população que fica a área despovoada. A maior parte da população canadense é de origem britânica, porque veio da Inglaterra o povo saxônico. Descendente de colonos ingleses representa hoje mais de 40% da população. A população de origem francesa também é significativa e constitui 29% da população. E está na maior parte de Quebec, que tem origem francesa. A necessidade de ocupar o território favoreceu a imigração. Em meados da década de 70, as facilidades de fixação, grande contingente de estrangeiros que compõem a população. Tem a população nativa. Aí o Canadá tem as grandes regiões, Grande Norte, Lagos, Pradarias e Colômbias, são as maiores regiões desenvolvidas do estado. Além do a gente vai estudar também o México. Quais são o México está localizado na América do Norte, de acordo com os aspectos físicos, e a América Latina, porque foi colonizado pelo espanhol, que tem o de origem do latim. Ao norte, o México limita com os Estados Unidos, e ao sul, com Guatemala e Belize. Posso perguntar isso na prova de vocês também. Então, como eu já disse, ele foi colonizado pela Espanha, faz parte do NAFTA, que é um grupo econômico entre México, Estados Unidos e Canadá. Os espanhóis encontram em uma sociedade de base indígenas, bastante organizada. Foram os astecas, que quando os espanhóis chegaram, destruiu toda a população dos astecas, que tinha um império bem organizado. E com isso fez uma destruição do país. O vice-rei da Espanha, o México transformou numa inesgotável fonte de riqueza para a coroa espanhola. A população ameríndia, que é a população origem, foi escravizada, e foram os astecas, tornando mão de obra farta nas minas e áreas agrícolas que a Espanha colocou no México. As riquezas minerais, como o ouro e a prata, foram pilhadas durante séculos. O domínio espanhol estendeu-se até 1821, e em 1823 o México transformou-se numa república federativa, um período marcante da política mexicana. Foi o governo do ditador Porfírio, de 1877 a 1910, conhecido como
porfiriato. A Revolução Mexicana, ocorrida entre 1910 e 1917, iniciou-se como uma reação ao governo do Porfírio e foi responsável pela consolidação do Estado mexicano. Então, aí foram transformados aí. Apesar aspectos econômicos do México, do norte do México, que apresenta clima árido, é ocupado pela a pecuária bovina extensiva e por alguns trechos de cultivos irrigados. As áreas úmidas da península de Yucatán são ocupadas pelo cultivo do café, do sisal e da cana-de-açúcar. Na porção ocidental do país, há cultivos irrigados de frutas e legumes. O México é bastante industrializado e o setor industrial participa com quase 28% do PIB nacional, com destaque para as indústrias de refino do petróleo e as petroquímicas. É importante ressaltar que a região do Golfo do México é uma grande produtora mundial de petróleo. Então, existe grande quantidade de petróleo da região do México. Então, isso vocês podem encontrar na prova de vocês também, onde vocês vão encontrar em grande quantidade algumas questões todas de marcar. Ao norte do México, que apresenta clima árido, é ocupado pela pecuária bovina extensiva. O que é a pecuária extensiva? O gado é criado solto, em grandes propriedades. A área úmida da península de Yucatán são ocupadas pelo cultivo do café, sisal e cana-de-açúcar. Existe a agricultura irrigada de frutas e legumes. O México é industrializado, é o setor industrial, é bastante industrializado, e o setor industrial participa com quase 28% do PIB, com destaque para a indústria de petróleo e as petroquímicas. As petroquímicas são aquelas que beneficiamento do petróleo. É importante ressaltar que a região do Golfo do México é uma região grande produtora de petróleo. Da mesma forma que ocorreu aqui no Brasil, a indústria do México veio com as multinacionais, onde grandes computadoras vieram para o México e trazia os seus minerais, as peças de outro país de origem e colocava e produzia os seus produtos, como um carro, como um computador e outros. Então tem as maquiadoras, que são aquelas que ficam principalmente no norte, no limite com os Estados Unidos, e traz as peças de fora. Tem uma empresa do Japão, no México, por exemplo, e aqui no Brasil. Eles trazem as peças de fora do Japão e montam aqui. Mesmo assim, é dos Estados Unidos e de qualquer outro país. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidou a principal potência mundial. Entre a década de 70 e 80, a reestruturação econômica europeia e japonesa. O governo dos Estados Unidos percebeu a necessidade de direcionar a economia mundial. Então foi criado aí, como eu já citei, os blocos econômicos, como tem a ALCA, que vai entrar todos os países da América, com exceção de Cuba, porque Cuba é um país socialista. Então ele vai estar fora, não vai entrar na parte da ALCA de ser socialista. Só entra na ALCA os países capitalistas, que vai dominar, vender aí. Na parte da relação dos Estados Unidos com os países da América Latina, existe uma dominação, existe uma relação de dependência e dominação, porque alguns países da América Latina têm alguma dependência econômica com eles. E os países que compõem a América Latina é somente muito questionado. Essa ligação de dupla vertente, dominação
independência, ou seja, os Estados Unidos têm um domínio sobre os da América Latina. E os os países da América Latina têm uma dependência com ele. Tecnológica, econômica. Por isso, os Estados Unidos, igualdade entre as nações, contrapõe a sua incisiva postura em relação aos países que não partilham dos mesmos interesses. Muitas nações latino-americanas vêm diante de um dilema. Para as suas economias apresentam maior desempenho, necessita com as diretrizes impostas por Washington. Na América Central, essa realidade é muito visível, pois a maioria desses países vive uma relação de dependência dos Estados Unidos e com outros. Essa realidade é muito visível, pois a maioria dos países vive uma relação dos Estados Unidos. Tem a dependência. A América Central corresponde à porção do continente americano, constituída por uma parte insular, ou seja, a América Central, a América formada por ilha, e outras só pelo continente extenso mesmo. Então, isso vai acontecer, essa divisão em si. A porção insular de grande atividade vulcânica e enorme presença coralina. Também é uma área que acontece muito tremor de terra, principalmente na parte do Golfo do México. Os países da América Central têm reduzido a população absoluta, mas em razão de suas raízes, a densidade demográfica mostra elevada, atingindo 7 habitantes por quilômetro. A densidade demográfica da América Central são elevadas. A região apresenta elevado crescimento vegetativo. O que é o vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre o nascido e o morto. A população nacional mais do que esse crescimento. Com a chegada dos colonizadores no século XVI, os espanhóis iniciaram a busca de ouro e pedras preciosas na porção central do continente. A partir de então, organizaram várias expedições para desbravar a terra desconhecida, com o intuito de impedir que estranhos se apoderassem dessa riqueza. O rei da Espanha assumiu o continente na região, estabelecendo a capitania geral da Guatemala, que englobava as terras pertencentes a todo o Índio, as quais seriam, a partir de então, colonizadas e encampadas com propriedade da coroa espanhola. Então, se deu outra influência aqui que você vai encontrar é a construção do Canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos para ligar a costa do Pacífico. O Panamá cedeu a licença para ele construir esse canal. Então, os Estados Unidos ficou no domínio da construção para ter uma ligação, e teve uma grande influência no domínio sobre o Canadá, o canal sobre o Panamá. Dentro dos países localizados no Índio da América Central, em um particular, destaca pelo grande interesse que despertou dos Estados Unidos o Panamá. Isso ocorreu porque, no século XIX, os Estados Unidos buscavam encurtar a distância entre a costa leste e oeste do Pacífico. Para tanto, necessitava encontrar uma rota marítima que consolidasse essa aproximação, fosse mais próximo e tivesse menos custo. A viagem por terra era impensável, não apenas pela distância, mas porque as caravanas eram constantemente atacadas por índios. Ao se fazer um levantamento topográfico da região, percebeu que a distância entre a costa leste e o oeste da América, na região do Panamá, era de aproximadamente 80 quilômetros, comparativamente às outras regiões. Esse era o ponto mais estreito
entre os oceanos Atlântico e Pacífico, né? Aí foi aí onde os Estados Unidos começou a construir. No início do século XIX, após a negativa do governo colombiano de ceder as terras aos Estados Unidos e a frustrada tentativa do governo de construir um canal na região, o governo dos Estados Unidos patrocinou a independência do Canadá, que ficava independente da Espanha, e em troca o Panamá cedeu para ele construir este canal. Apesar que, com o tempo, em 74, o governo negociou com a devolução do Canadá. Então, a partir de 31 de dezembro de 99, o canal do Panamá passou ao controle do Panamá. Mas os Estados Unidos ainda ficou com suas bases lá no canal para transportar os seus produtos. Outro país que teve interferência dos Estados Unidos foi Cuba. Onde Cuba, vocês sabem que Cuba é socialista e houve uma revolução. Aí Cuba foi atacado os Estados Unidos, houve um conflito com Cuba e Cuba querendo implantar o socialismo como até hoje é socialista. E os Estados Unidos não permitem capitalista. Então houve esse conflito. Cuba teve apoio da União Soviética. Então, essa interferência que ainda vem até nos dias atuais. O clima de Cuba é subtropical. É um clima frio que você pode encontrar. Então, isso vocês podem encontrar na provinha de vocês hoje à tarde, não é isso? As provas você não vai ser hoje ou não? Professor, hoje também Sim, vai ter professor. prova, só que a gente não sabe quais vai ser. A gente teve Sim. Eu tava passando, mas não sabe. Aí vocês entram, mas não sabem. Tá certo, mas presta atenção que está aqui. Aí, movimento revolucionário de Cuba. A partir de 1950, Cuba entra em profundas desigualdades sociais. O país era governado pelo Fulgênio Batista. Aí depois veio Fidel Castro, iniciou o movimento nacionalista contra a manutenção da influência dos Estados Unidos. Em meados da década de 50, apresentado profunda desigualdade social, o país era governado pelo ditador Fulgênio Batista. Liderado pelo jovem advogado Fidel Castro, iniciou-se o movimento nacionalista contrário à manutenção da influência dos Estados Unidos. Então, Fidel Castro era contra o capitalismo, foi contra os Estados Unidos, e daí, depois de tanta luta, ele colocou o socialismo e assumiu o poder, que até hoje é socialista. E do governo corrupto do presidente Batista, apoiado por camponeses e pelos os povos da periferia urbana, o movimento revolucionário liderado por Fidel Castro e pelo o médico argentino Che Guevara assumiu o controle total do país em 1º de janeiro de 59, instalando o governo nacionalista de base popular. Em sua primeira medida, o presidente Fidel Castro efetivou a reforma agrária e nacionalizou as empresas. Aquelas empresas que eram privadas, ele passou a ser do Estado. Refinaria de petróleo também da mesma forma. E algumas refinarias eram americanas. As atitudes populares do governo foram contestadas pelos Estados Unidos, que a partir de então rompeu os acordos comerciais de compra de açúcar cubano, com auxílio da Central de Inteligência CIA.
Aí daí se torna, Cuba se torna socialista e rompe com os Estados Unidos. Então, mais os Estados Unidos, mais Cuba vai ter um apoio da União Soviética. No Caribe também existe Haiti. Eu pedi até para vocês falar sobre o Haiti, não foi? Localizado no Caribe, vizinho a Cuba. O Haiti ocupa a porção oeste da ilha de São Domingos. Né? Então, também aí que teve intervenção dos Estados Unidos, onde teve o golpe em si, e daí a população veio até os dias atuais, que teve ajuda de alguns países da região. Dentro dos questionários, vamos ver se você me diz alguma coisa aí. Então, esse é o assunto que eu tenho da prova de vocês hoje, onde vocês vão encontrar os países que vão ter, que é sobre o México, Canadá, México e América Central, onde vai estar incluindo, falando principalmente do Canadá, México e de Cuba. Onde Cuba é um país socialista, não existe uma relação com os Estados Unidos. Cuba recebeu influência da União Soviética. Foi tida a revolução por Fidel Castro e Che Guevara, que dominou do socialismo. Não existe a propriedade privada, né? E só existe a propriedade ou é coletiva ou pública. Então, isso acontece em toda parte da região do mundo. Então, os países socialistas que a gente tem hoje no mundo é Cuba, China e Coreia do Norte. Então, esses países são os países socialistas. Só que China tem os dois sistemas. Eles aceitam a propriedade privada lá. Mas essa propriedade privada da China vai acompanhar o regime da China na política chinesa. Aí, eu perguntando para vocês, dê a localização do México, quem me responde aí? Hein? Gabriela, Maria Ivone, João Vitor, Caio Gabriel, Samanta e Rebeca. Dê a localização do México. Me diga aí como vocês fizeram. Ele está localizado na América do Norte, de acordo com os aspectos físicos. Com a parte cultural, ele está na América Latina. Aí quais são os aspectos naturais? Relevo, clima, vegetação e hidrografia. E por que ele está na América Latina? Porque ele foi colonizado pela Espanha, e a Espanha tem a origem do latim. Aí por isso chama América Latina. Pergunta aí, como está formado o NAFTA? O NAFTA é um bloco econômico. Como está formado esse bloco econômico? Estados Unidos, México e Canadá. Certo, né? Onde eles têm uma relação entre. Aí sobre a colonização espanhola no México. A Espanha, quando chegou no México, colocou uma colonização de exploração, encontrou a população nativa e escravizou e colocou para trabalhar um trabalho barato e escravo na parte na mineração e na agricultura. Fez uma colonização de exploração. O que é essa colonização de exploração?
e retirou toda a sua riqueza, mas não fez um investimento. Então, daí se transformou essa colonização em exploração. Então, isso ocorreu em várias partes do país. Onde o México, ao norte, se limita com os Estados Unidos e ao sul com Belize e Guatemala. Posso te perguntar na prova, viu? Qual era o povo como chamava o povo que estava no México quando os espanhóis chegaram? Era os astecas, era um povo organizado que tinha um grande império, já tinha construído um grande império e os espanhóis derrubaram esse império, né? Onde foram escravizados. A população ameríndia do México, que é a população nativa, foram exterminadas pelos espanhóis, escravizadas, e muitos deles chegaram até a morte, sim. Então, isso aconteceu com a população nativa do México. Aí também eu perguntei, cite os minérios do México. Você vai encontrar ouro, prata, petróleo, tudo isso aí. Onde o México é considerado um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que está localizado no Golfo, as minas, né? Existe grande quantidade. Posso perguntar para você também o que aconteceu em 1823 no México, onde daí eles formaram uma república federativa, é expulso, os espanhóis saem e o México se organiza formando sua autonomia. Então, ele já teve um acesso melhor nessa região. Então, o período do domínio espanhol veio até 1821, onde até 1821 a Espanha era quem dominava o México. Depois de 1823, ele se forma a república e se perde a relação com o México em si. Qual o clima do México? Vamos encontrar temperado, subtropical, deserto. É uma área mais seca. Então, os climas predominantes é o temperado e o subtropical. E o tropical também. São os três mais que se destacam em maior área. A economia do México, você vê, tem a mineração com grande quantidade, então se produz a agricultura e a indústria, que são os principais, onde eles fazem parte do NAFTA, onde exporta seus produtos para os Estados Unidos e Canadá e também importa alguns produtos de lá para cá. Então, há uma relação entre o México, Canadá e os Estados Unidos, que um compra e vende os produtos um ao outro. Aí, na outra parte, eu perguntei qual é a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. É uma relação, uma de dependência e outra de dominação. Os Estados Unidos têm um domínio sobre os países da América Latina, que é um país desenvolvido, rico, tem alta tecnologia, e já os países da América Latina são os países mais pobres, onde tem uma dependência com eles, onde compra os produtos de alta tecnologia aos Estados Unidos, às vezes também tomam
emprestado, faz financiamento e não existe essa relação entre um e outro. Então vai ter essa parte ali. Então, a América Central é formada por uma parte de istmo, por ilha e os países do continente. Então, existem grandes ilhas, existe a ilha de Cuba, que é formada por várias ilhas, existe do Caribe. Então, essa é a função, e a terra insular e continental, que se forma a América Central. A densidade demográfica da América Central é 110 habitantes, né, por quilômetro. De 1 quilômetro você vai encontrar mais de 100 pessoas, quase considerada um povoada. A exploração da América Central, com a colonização de exploração pela Espanha, tirando todos os seus recursos e levando para o país de origem, para a Espanha. Então, isso, como aconteceu no Brasil, é uma das causas que a população hoje, o país é subdesenvolvido. O interesse dos Estados Unidos pelo Panamá, qual era esse interesse? De encontrar um caminho de leste a oeste, pela costa do Pacífico, com menos custo. Então, o interesse dele era fazer essa ligação de leste a oeste na costa do Pacífico, mas encurtar e construir o canal para facilitar. Para ele ter esse acesso, ele conseguiu a independência do Panamá para ficar livre da Espanha. Então, com isso, ele lutou para se tornar esse país independente. Outra que eu posso perguntar para vocês é: qual o país socialista da América? Qual é o país que é socialista aqui na América? Eu falei quase nesse instante. Alô, Gabriela, Rebeca, Ivoni, Caio, Gabriel, Samanta, tá me ouvindo? Olha, o país é Cuba. O socialismo é um sistema econômico que não aceita a propriedade privada. A propriedade é coletiva ou pública. Certo? Então, isso eu posso perguntar para vocês da prova. Diga. Professor, então, Diga. se eu e o Ivone estamos muito calados, é porque a gente está resolvendo umas coisas, porque, tipo, tem um pessoal que está mandando trava-zap para eu e Ivone, desde quando a gente estava tendo aula. Tem uns meninos que estavam mandando trava no WhatsApp, para eu e Ivone no WhatsApp, já me travaram uma vez, aí eu tive que sair da aula, desligar minha internet e limpar o trava. Aí agora teve um cara desconhecido que chegou no privado de Maria Ivone e disse assim: iPhone ou Xiaomi, qual é o melhor? Aí Ivone perguntou: quem é você? Ele simplesmente ignorou e perguntou de novo qual é o melhor, iPhone ou Xiaomi. Aí ela falou iPhone e simplesmente o cara mandou um trava pesado para Ivone. E Ivone simplesmente agora, né? Eu não sei se ela disse que não estava podendo fazer nada. Porque ela disse que, tipo, quando isso aconteceu, ela me ligou no meio da aula e ela ficou falando isso. Quando eu estava falando lá dos assuntos, ela simplesmente veio dizer assim: olha, eu tenho um cara aqui perguntando, não sei o quê, aí eu vou responder ele. Quando ela respondeu, ela foi travada, tipo, tava umas 200 mensagens. Ela não podia fazer nada, ela tava chorando e chamou o irmão dela, Davi. Ou seja, travaram o Ivone por completo. E me travaram também, só que eu resolvi. Agora, isso você acha que alguém deu o contato de Ivoni, alguém deu o contato de Ivoni, e esse cara foi lá e travou Ivoni, o completo. Eu digo, isso será que é os alunos ou é gente de fora? Eu não sei. Aí tem condição de uma pessoa de fora fazer isso ou não? Tem, professor. Tem muita gente que pode fazer essa maldade. Se ela tiver com o telefone, a pessoa pode fazer, né? Se tiver o telefone dela, o número dela, não é isso?
Se a pessoa, tipo, pegar o contato da pessoa e simplesmente, tipo, o Travazap, eu vou explicar basicamente pro senhor. É tipo, tem, tipo, existe muito trava de figurinha, de emoji de WhatsApp, de localização. O que mais é usado é os três logo de uma vez. Manda de figurinha, a de localização e a de mensagem. E mandaram, tipo, logo tudo pra Ivone. Sim, mas depois pode Gravaram eu e vocês descobrir quem é. Agora, se você botasse um rastreador, você aí não sabia, não? Não, professor, porque, tipo, a gente só tem como saber de alguma coisa pelo número da pessoa, para ver se alguém conhece. Ah, isso aí. Mas pode, às vezes não é gente da escola mesmo, eu acho. Mas Pode ser a turma, até de outra turma. Como você disse que pode ser de fora, sem ser da sua turma, pode ser um menino de outra série que já conhece ela e conhece você, aí pode querer fazer isso. Tá entendendo? Tô entendendo, professor, mas tipo, Porque eu acho que uma pessoa de fora que você. Hã? deve ser tipo alguém da escola que conhece você, aí passou o contato dela para outra pessoa que tinha, né, esse travado pesado, mandou o contato dela, o cara ficou com ela, simplesmente, né, agora aconteceu isso. Aí, como se diz, é uma pessoa que tem um domínio, né, da internet, né? Sim, professor, e tipo, quando me mandaram, demorei para resolver. Demorei, viu? Mas eu resolvi. Eu resolvi porque, tipo, foi um amigo que, tipo, a gente Falta é 2 minutos para amigão. terminar. Só que ele não mandou Certo. pesado. Ele só mandou, tipo, pra ver se era um teste. E conseguiu travar. Mas, tipo, não que, tipo, ele fez com maldade. Era só por um teste mesmo. Mas, tipo, esse cara que mandou pra mim, ele só queria fazer um teste, sabe? Ele não queria fazer por maldade. Mas o cara que mandou o iPhone já não era esse cara. Já era outra pessoa. Outra pessoa, eu estou entendendo. Pronto, vai. Depois resolve isso, né? E você já conseguiu. Sim, Aí pronto, João. agora vai Ó, ser Ivone, porque eu não sei se Ivone vai conseguir entrar na aula de português. E eu não sei se o professor Marconete está escutando, porque né? Acho que ele está, né? Professor? e vocês ainda vão ter aula hoje? Sim, professor, vai ter aula de português, que é a última. Essa não é a última aula, não, homem? Não, pelo que eu vi no calendário, ainda falta outra. Mas não na aula do senhor, é de português, de Marconildo. Eu entendo. Mas quando você entrar logo para Marconildo, aí você fala para ele que ele pode agilizar, fazer outra coisa, já que ele tem o domínio disso. Tá Ele entendendo? pode ajudar, tá entendendo? Ele tem o domínio, as tecnologias aí, ele pode fazer com que ela entre. Tá entendendo? Tô. Pronto, pai. Então por hoje é só. Boa prova que você vai fazer. Marco Nil deve lhe dizer qual é a disciplina que vai ter hoje à tarde.